Fala aí galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês os meus palpites para o concurso 978 da Loteca, que está com estimativa de prêmio de R$300 mil. Vamos que vamos em busca desses 300 mil. Estarei passando para vocês os meus palpites. Antes, porém, eu gostaria de fazer aquele pedido mais do que especial a você que está me assistindo nesse momento através do YouTube, pedir para que você esteja se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando os meus vídeos. Isso fará com que outras pessoas tenham acesso ao meu conteúdo e, obviamente, estará me dando motivação para continuar com o meu trabalho, beleza? Então vamos aos nossos palpites. Primeiro jogo pelo Campeonato Paulista, o clássico entre Palmeiras e Santos. O Palmeiras tem 23 pontos, é o líder do grupo C, já está praticamente classificado para a próxima fase da competição. Palmeiras está invicto no campeonato, é o único invicto no Campeonato Paulista. O Santos, por sua vez, está em terceiro lugar no grupo D, com 10 pontos. Aqui, como eu falei, apesar do Palmeiras já estar praticamente classificado, eu vou apostar nele, porque o Santos corre o risco de não se classificar e, obviamente, o Palmeiras irá tentar fazer com que isso não aconteça. Então, neste jogo número 1, eu vou de coluna 1, vitória do Palmeiras. Jogo 2, também pelo Campeonato Paulista, entre Guarani e Ferroviária. O Guarani está em quarto lugar no grupo A com 10 pontos e a Ferroviária está em terceiro no grupo B também com 10 pontos. Pouquinho de favoritismo para o Guarani por estar jogando em casa. Só que os dois times precisam muito da vitória, estão fora da zona de classificação para a próxima fase. Lembrando que no Campeonato Paulista se classificam os dois primeiros colocados dos seus respectivos grupos. Aqui eu vou usar um duplo por segurança no Guarani. Ele, inclusive, jogará pela Copa do Brasil na semana que vem. Pode ir um pouco desmotivado para este jogo. Então, nesse jogo número 2, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Guarani, o empate. Jogo 3, pelo Campeonato Gaúcho agora, o jogo entre Brasil de Pelotas e Juventude. Aqui o cenário é o seguinte: o Brasil de Pelotas está em sexto lugar com 13 pontos. Se ele vencer esse jogo aqui, e o Novo Hamburgo e o São Luís, que estão em quarto e em quinto lugar, respectivamente, se estes não vencerem os seus jogos, o Brasil de Pelotas se classifica para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. Já o Juventude, ele é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 11 pontos. Se ele perdeu esse jogo e o União Frederiquense, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, se o União Frederiquense vencer o Caxias fora de casa, que o Caxias tem pouquíssimas chances de classificação e também não corre risco de rebaixamento. Então, se o Juventude perder para o Brasil de Pelotas, o Juventude, que é um time de Série A do Campeonato Brasileiro, ele será rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Estadual do Campeonato Gaúcho. Então, aqui é um jogo complicado. Eu vou usar um duplo no Brasil de Pelotas, porque eu acredito que ele estará usando essa possibilidade, ainda que remota, de classificação para a próxima fase como motivação. Então, nesse jogo número 3, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Brasil de Pelotas, ou empate. O Brasil de Pelotas é um time que empata muito no campeonato, principalmente jogando em casa. Então aqui eu vou usar um duplo nele. Nesse jogo número 3, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Brasil de Pelotas, ou empate. Jogo 4, também pelo Campeonato Gaúcho. Jogo entre Grêmio e Ipiranga. Aqui é um jogo difícil. O Ipiranga é o líder do campeonato com 21 pontos. O Grêmio está em segundo com 18 pontos. O Grêmio fez um jogo muito ruim contra o Internacional no meio de semana. Perdeu por 1-0.
Os jogadores do Grêmio parece que estão meio abalados depois de serem rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas aqui eu vou acreditar na reabilitação do Grêmio, vou na força da camisa. Então nesse jogo número 4 eu vou de coluna 1, vitória do Grêmio. Jogo 5, este jogo pelo Campeonato Pernambucano, entre Náutico e Sport. O Náutico é o segundo colocado na classificação com 16 pontos e o Sport está em sexto com 10 pontos. Aqui é um clássico, um jogo complicado, os times não têm levado muito a sério os campeonatos estaduais, principalmente nesse caso aqui, tanto o Náutico como o Sport, que ambos disputam a Copa do Nordeste. Eu vou acreditar aqui no Náutico por estar melhor posicionado, por estar jogando em casa. O Sport não faz uma campanha boa. A temporada toda do Sport é medíocre. Vinha de 7 jogos sem vencer e venceu o Bahia no último final de semana, só que pela Copa do Nordeste. Aqui eu vou acreditar no Náutico. Então, nesse jogo número 5, eu vou de coluna 1, vitória do Náutico. Jogo 6 agora pelo Campeonato Paulista, entre Corinthians e Ponte Preta. O Corinthians é o líder do grupo A com 17 pontos e a Ponte Preta faz um campeonato muito ruim, está em quarto lugar com apenas 8 pontos. Eu vou acreditar nesse jogo aqui no time do Corinthians, é um time muito forte. Então nesse jogo número 6 eu vou de coluna 1, vitória do Corinthians. Jogo 7, também pelo Campeonato Paulista, entre Inter de Limeira e São Bernardo. A Inter de Limeira é a segunda colocada no grupo A com 11 pontos e o São Bernardo é o segundo colocado também no grupo B com 15 pontos. Aqui eu vou usar um duplo na Inter de Limeira, porque ela precisa da vitória para se tranquilizar no campeonato. Então eu vou nesse jogo usar um duplo na Inter de Limeira. Então nesse jogo número 7 eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória da Inter de Limeira, o empate. Jogo 8, agora pelo Campeonato Mineiro, entre Caldense e Atlético. A Caldense é a quarta colocada com 18 pontos e o Atlético é o segundo colocado com 19 pontos. Diferença de apenas um ponto, mostrando, portanto, que os times fazem uma campanha parecida no campeonato. Aqui também, por segurança, eu vou usar um duplo no mandante. Esse jogo é no domingo, às 11 horas da manhã. Então, nesse jogo número 8, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória da Caldense ou empate. Jogo 9, agora pelo campeonato italiano, jogo entre Verona e Napoli. O Napoli está em terceiro lugar com 57 pontos e o Verona está em nono lugar com 41 pontos. O Napoli não passa a confiança. Aliás, todos os times da Itália são assim. Inclusive, há 2 semanas atrás, o Napoli ganhou fora de casa da Lazio e na semana passada perdeu em casa por 1-0 para o Milan. Então, eu vou nesse jogo apostar no Napoli, porque tem mais tradição, está melhor posicionado na tabela, briga ali pelo título junto com a Inter de Milão e o Milan. Eu vou acreditar no Napoli, vou de coluna 2 nesse jogo, mas com o pé atrás. Então nesse jogo, número 9, eu vou de coluna 2, vitória do Napoli. Jogo 10, pela Premier League agora, campeonato inglês, entre West Ham e Aston Villa. O West Ham é o sexto colocado com 46 pontos e o Aston Villa está em nono com 36 pontos. O Aston Villa vem muito bem nessa temporada, inclusive é o time que tem Felipe Coutinho, que está jogando muito bem. Ganhou, inclusive, no meio de semana para o Leeds United de 3-0, fora de casa. Só que o West Ham está melhor posicionado, é muito forte jogando em casa. Então, nesse jogo, eu vou acreditar nele. Então, no jogo número 10, eu vou de coluna 1,
vitória do West Ham. Jogo 11, agora pelo campeonato francês, entre Lyon e Rennes. Aqui também é um jogo complicado. O Lyon tem 41 pontos, está em 9º lugar, e o Rennes está em 4º lugar com 46 pontos. O Lyon jogou no meio de semana pela Liga Europa, conseguiu um bom resultado fora de casa contra o Porto, venceu de 1-0, decide na semana que vem em casa, e o Rennes também jogou pela Liga da Conferência Europeia e perdeu por 2-0 para o Leicester fora de casa, e agora na semana que vem jogará buscando o resultado. Eu vou acreditar nesse jogo no Lyon. Eu falo essa questão deles jogarem essas competições internacionais porque eles poderão desmotivados até poupar jogador. Mas como o Lyon tem mais tradição na França, é acostumado até a brigar pelo título junto com o PSG, eu vou acreditar no Lyon. Também tem essa questão dele já ter conseguido um bom resultado fora de casa pela Liga Europa. Então nesse jogo, número 11, eu acredito que o Lyon não perderá, então eu vou de coluna 1, vitória do Lyon. Jogo 12, pelo Campeonato Paulista, o jogo entre Mirassol e São Paulo. O São Paulo até me surpreende, é o líder no grupo B com 17 pontos, e o Mirassol também tem 17, está em 2º lugar no grupo C. É um confronto equilibrado, São Paulo jogando fora de casa, é complicado, mas aqui eu vou naquela história da força da camisa. São Paulo fez um bom jogo contra o Palmeiras no meio de semana, perdeu porque o Palmeiras, obviamente é o Palmeiras, um dos maiores times do país, perdeu por 1-0, São Paulo também teve um jogador expulso, então aqui eu vou acreditar no São Paulo. Então nesse jogo de número 12, eu vou de coluna 2, vitória do São Paulo. Jogo 13, pelo Campeonato Carioca, entre Vasco e Resende. O Vasco é o 4º colocado com 19 pontos e o Resende é o melhor time do interior, está em 5º lugar com 12 pontos. Aqui é uma disputa ali por 3º e 4º lugar, né, do campeonato. O Vasco está em 4º, o Botafogo está em 3º, com a mesma pontuação, 19 pontos. O Fluminense é o líder e o Flamengo é o 2º colocado. Já está definido, né, os times que decidirão o Campeonato Carioca, são os 4 primeiros que vão, obviamente, para a semifinal. O primeiro pegando o 4º e o 2º pegando o 3º. O 2º é o Flamengo. Talvez aqui tenha uma questão aqui de quem vai querer ficar em 3º para jogar contra o Flamengo, se o Vasco ou o Botafogo. Mas eu acredito que os times não pensarão nisso. Inclusive o Vasco aqui joga em casa. Eu acredito que, apesar das dificuldades que o Vasco está passando esse ano, eu acredito que vencerá esse time do Resende. Então nesse jogo número 13 eu vou de coluna 1, vitória do Vasco. E para finalizar, jogo 14, pelo Campeonato Paulista, entre Ituano e Bragantino. Aqui é um jogo complicado. O Ituano está em 3º lugar com 15 pontos no grupo C. O Bragantino já está classificado, é o líder do grupo D, tem 19 pontos. O Ituano precisa da vitória, só que joga contra o Bragantino, que é um time muito forte. Aqui eu vou usar um duplo aberto nesse jogo. Vou usar aqui o meu 5º duplo. Então nesse jogo número 14 eu vou de coluna 1 ou coluna 2, vitória de um dos dois times aqui, ou do Ituano ou do Bragantino. Beleza? Então tá aí, esses foram os nossos palpites, que você esteja fazendo as suas apostas. Então por hoje é só, grande abraço para você, boa sorte e até a próxima.